O verão chegou ao fim, mas deixou pelo menos duas coisas boas nesse início de outono: preços menores e tempo bom. Pelo menos para quem quer curtir uma praia nesse feriado do dia 6. A redução nas diárias em relação ao carnaval atingiram praticamente todos os tipos de imóveis e regiões praianas. Em pesquisa feita pelo Cresce São Paulo, com 58 imobiliárias de 12 cidades do litoral paulista, mostrou que a redução chegou em até 24,31%. Apenas no litoral central, em cidades como Santos, São Vicente e Guarujá, ao contrário das outras, apresentaram um aumento. Em cidades como Ubatuba e Caraguatatuba, famílias ou grupos maiores podem encontrar apartamentos com 3 dormitórios por R$ 216,67 por dia, mesmo os imóveis que anteriormente tinham alocação diária a R$ 286,25 por dia. E essa não é a única opção mais em conta nessa região. Apartamentos com 2 dormitórios apresentaram uma redução de 17,68% no valor do aluguel por dia, em relação ao que foi pedido no Carnaval, caindo de R$ 227,78 para R$ 187,50. E os do tipo kitnet, cotados anteriormente a R$ 94,00 por dia, saem por R$ 83,33 nessa Semana Santa, 11,35% mais baratos. No litoral sul, que inclui cidades como Peruíbe, Itanhaém e Praia Grande, a pesquisa Cresce São Paulo também constatou uma redução geral nos valores das diárias de locação dos imóveis. Nas casas, os percentuais de queda variaram de 2,07% para as com 2 dormitórios a 16,92% com 1 dormitório. A única exceção ficou para as casas com 3 dormitórios, cujo aluguel por dia custava R$ 239,44 no Carnaval e agora está 1,63% mais caro, passando a R$ 243,33. Cidades como Santos, Guarujá e São Vicente, no litoral central, foram as que apresentaram as maiores ocorrências de aumento nos aluguéis por dia e as menores reduções na comparação do Carnaval com a Semana Santa. Assim, quem deseja alugar um apartamento do tipo kitnet nessa região vai pagar 35,71% a mais do que o valor pedido anteriormente. A diária desses imóveis subiu de R$ 70,00 em fevereiro para R$ 95,00 agora em abril. Casas com 2 dormitórios também estão mais caras, com um reajuste de 11,11%, evoluíram de R$ 180,00 para R$ 200,00 no período. E a locação das casas com 3 dormitórios aumentou 6,52%, passando de R$ 266,00 para R$ 283,33. Nesta região, apenas para os apartamentos com 3 e 1 dormitórios foi constatada a queda no valor das diárias, de 8,70% e 3,77%, respectivamente. O Cresce São Paulo recebeu nesta última quarta nobre, dia 4 de abril, o economista Jorge Matoso. Durante a palestra, ele traçou um histórico sobre as modificações do segmento imobiliário, principalmente em decorrência dos grandes recursos que as instituições financeiras vêm oferecendo ao financiamento de imóveis. Durante o evento, apresentou também uma nova ferramenta que auxiliará o trabalho dos corretores, o Verícia, site de busca que será lançado em maio e trará facilidades para o comprador na hora do fechamento do negócio. Olha, o mercado imobiliário brasileiro passou por um período muito difícil até recentemente. É somente a partir de 2003, e portanto fazem muito poucos anos, que ele retomou o crescimento, foram realizadas mudanças importantes, tanto do ponto de vista microeconômico quanto macroeconômico. Isso possibilitou que a partir de então houvesse uma recuperação, né, do mercado imobiliário, sobretudo
a partir da elevação do crédito, do financiamento aos imóveis. Agora, nós temos um espaço ainda muito grande. Quando a gente observa o que ocorre em outros países, nós vemos que esse crescimento, que tem sido muito elevado, né, em termos de crédito, por exemplo, ano passado foi mais de 40%. Esse ano a previsão é algo em torno disso, é muito elevado. Entanto, a participação do crédito no PIB ainda é muito baixa no Brasil e, portanto, tem um espaço muito grande para o crescimento. Olha, as mudanças legislativas, eu acredito que basicamente elas foram completadas. O que continua faltando é continuar o processo de redução das taxas de juros, da taxa básica de juros, da taxa Selic, continuar o processo de melhoria das condições de renda e emprego no país, o que obviamente leva à massa salarial. Essas duas condições são indispensáveis. Nós temos ainda algumas questões que não foram resolvidas no país. No Brasil, por exemplo, securitização de crédito imobiliário ainda não existe. E isso, sobretudo, devido às taxas de juros ainda serem muito elevadas. Eu acredito, portanto, que o fundamental é continuar o processo de redução das taxas de juros e também a melhoria das condições de vida da população, que é quem compra os imóveis. Se nós tomarmos países mais avançados, como os Estados Unidos, como a Europa, os vários países da Europa, o que nós vemos é um mercado imobiliário já em franca expansão há muitos anos, há muitos e muitos anos. E um crédito que é oferecido para 30 anos, com taxas de juros muito baixas. Portanto, é uma situação muito diferenciada. E mesmo nos países tipo da América Latina, como o México ou o Chile, eu diria que eles estão mais avançados que o Brasil em termos de mercado imobiliário. Agora, o Brasil, pelo seu tamanho, pela demanda, né, nós temos aí um déficit habitacional muito elevado, nós temos aí uma perspectiva muito promissora e todas as condições estão dadas nessa direção. Olha, a internet cumpriu um papel extraordinário em vários segmentos. Quando a gente pensa em bancos, você não consegue imaginar um banco sem a sua área de TI, sem o uso da internet. Quando hoje você pensa em toda a parte de música, de vídeo e já de filmes, pouco a pouco, você vê o papel que a internet teve no sentido de modificar esse mercado. Lamentavelmente, no Brasil, com relação ao mercado imobiliário, essa simbiose, essa relação ainda se dá de maneira muito precária. Nós temos bons sites de corretores, temos bons sites de empresas construtoras para os seus lançamentos, etc. Mas nós não temos instrumentos que permitam a articulação desse mercado extremamente complexo, que é o mercado imobiliário. Então, isso no Brasil ainda falta e nós esperamos, inclusive, ser uma resposta a essa carência. Olha, o que nós temos visto é um crescimento muito acentuado do uso da internet. Outro dia eu estava falando com um grande consultor de São Paulo e ele me colocou que dos imóveis de lançamento dessa, uma das maiores construtoras brasileiras, ele dava a informação que 95% de suas vendas, 85% de suas vendas hoje iniciam-se através do uso da internet. Nos Estados Unidos, na sua totalidade do mercado imobiliário, 80% iniciam a busca da compra de um imóvel através da internet. No Brasil esse número ainda é menor, muito menor, na média do país. E nós acreditamos que existe um espaço muito grande. Eu acredito que o esforço que vem sendo feito pelos corretores, pelas empresas corretoras, pelo conjunto do mercado imobiliário, no sentido de melhorar os seus sites, e agora com o surgimento de ferramenta de busca destinada ao mercado imobiliário, isso tem um potencial muito grande de melhoria das condições de venda. O objetivo de uma ferramenta de busca destinada ao mercado imobiliário é exatamente esse: permitir àquele que compra ter um conjunto de informações relevantes e, portanto, melhorar a sua capacidade como comprador
e favorecer a venda aos corretores, né? O site busca não é uma corretora, ele não ganha nenhum tipo de recurso através dessa intermediação. Ele simplesmente coloca o comprador de maneira rápida, com o maior número de informações possíveis, junto ao vendedor. Olha, esse é um hábito ainda bem menor que nos Estados Unidos. Nós não temos um número, mas sabemos que é bem menor que nos Estados Unidos. Agora, isso é resultado de uma série de fatores, né? Um dos fatores é o acesso à internet, que no Brasil é bem menor ainda do que nos países avançados. Mas no Brasil existe um crescimento muito grande da internet. Nós passamos aí recentemente de 34 para 42 milhões de internautas. Isso significa um crescimento extraordinário. Nós fizemos algumas projeções que mostram que nós poderemos ter cerca de 100 milhões de internautas até 2010, 2011. Isso significa mais que dobrar as pessoas acessando a internet hoje no país e, portanto, melhorando as condições dessa relação, né? Quando nós olhamos o que é feito, o que já foi feito entre internet e mercado imobiliário, a gente vê quão pobre é essa relação, né? Você tem alguns sites, né, mas são sites de venda de anúncio, né? Você tem alguns sites importantes no país que têm tido uma repercussão, mas eles são sites de anúncio, ou seja, eles só reproduzem aqueles anúncios pagos, reproduzem anúncios de jornal ou outros, né? Mas são pagos. Nós não vamos cobrar, todos os imóveis serão anunciados gratuitamente e o nosso objetivo é entregar o maior número de informações possíveis, tanto imobiliárias quanto estatísticas, para o comprador e ele rapidamente poder estar em contato no terceiro clique com o corretor do seu imóvel, do seu sonho, do sonho da casa própria. A tendência, no caso do mercado imobiliário e da relação dele com a internet, com uma ferramenta de busca como essa que nós estamos oferecendo, acredito que esse mercado tende a se flexibilizar e a se democratizar. E como vocês puderam ver, essa foi a entrevista que Jorge Matoso concedeu à TV Cresce. Já na próxima semana, dia 11 de abril, o arquiteto Lúcio Gomes trará o tema Revitalização do Centro de São Paulo e o Patrimônio Cultural, abordando as inúmeras ações desenvolvidas no sentido de revigorar o centro histórico da cidade. Aumenta o número de inscritos no Cresce São Paulo, que estão se tornando habilitados a negociar os imóveis adjudicados da Caixa. O curso, sob a coordenação do diretor-tesoureiro Gilberto Iog, tem sido ministrado tanto na sede do Cresce São Paulo, quanto nos municípios das delegacias regionais e seccionais. E a participação dos corretores é bastante intensa. No dia 9, mais uma edição será realizada em Santo André e várias outras já estão agendadas para o mês de abril. Para se inscrever, entre em contato durante o horário comercial no telefone 3886-4903.